bem? Mais uma aula em vídeo. Passamos aí 2 semanas sem videoaula, pelo motivo das avaliações e das apresentações que tivemos presenciais. E quero deixar registrado aqui o meu contentamento e agradecimento. As apresentações me surpreenderam positivamente. Vocês foram muito profissionais e dedicados. Muito obrigado pelo privilégio de ter participado dessas apresentações. Vamos agora ao foco da aula. Nessa semana também nós começamos a falar do título 2 da Constituição Federal de 1988. Lembrando que o primeiro título nós falamos sobre os dos princípios fundamentais. E aí nós trabalhamos no primeiro título os fundamentos da República, né? Lembra que era a soberania, a cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da iniciativa, pluralismo político, né? Que falamos daquela sigla Sociediva Plu, para poder lembrar mais fácil. E falamos também sobre como nós trabalhamos a separação dos poderes, que temos os poderes executivo, legislativo e judiciário, inclusive estão no artigo número 2. Falamos do artigo número 3 também, que são os objetivos fundamentais da República Federativa, falamos sobre a questão de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarto, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Falamos também no artigo número 4 sobre como que o Brasil se comporta referente à comunidade internacional. Então, no artigo 4º, nós falamos que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E os princípios que regem o relacionamento do Brasil com estados exteriores, nós falamos também em sala de aula. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana das nações, ok? Isso foi o título número 1. E agora o foco das nossas aulas é o título número 2. O título número 2 fala dos direitos e garantias fundamentais. E aí o capítulo 1º diz assim, ó, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Primeiro nós falamos da questão das 3 gerações do direito, ou 3 dimensões, né? A doutrina fala tanto de dimensão quanto geração. Vamos abordar então gerações, né? 3 gerações do direito. Primeira geração, direitos negativos. Segunda geração, direitos positivos. E terceira geração, direito difuso, tá? Primeira geração, lembra que nós falamos em sala, que é o direito que você, cidadão, tem em um Estado não interferir nas tuas escolhas, não interferir na tua vida particular. É o direito, por exemplo, que você tem de ter a tua propriedade. Isso é um direito negativo. O Estado ele não pode entrar na tua propriedade de qualquer maneira e dizer o que ele quer fazer. Então, existe um regramento, uma proteção. Você tem o direito à vida. O Estado não pode tirar a tua vida da hora, uma hora para outra. Você tem o direito à sua integridade física. Então, são direitos que você diz não para o Estado. Estado, você não pode fazer. Só que existem alguns direitos também que você precisa do auxílio do Estado. E aí, chamamos esses direitos de segunda geração, que é uma prestação positiva do Estado. Não é mais o Estado ficar sem fazer nada, não é mais um escudo. Agora o Estado tem que fazer. Ou seja, para que você tenha o direito da educação, o Estado tem que te promover a educação. Para você ter o direito à segurança pública, o Estado tem que patrocinar um policiamento. Para você ter direito à saúde pública, o Estado ele precisa proporcionar isso para você. Então, o Estado precisa fazer alguma coisa. Mas nós também falamos em sala de aula que esse direito positivo ele tem limite, porque o Estado ele tem um limite orçamentário. Então, por mais que queira o Estado fazer sempre o melhor para o seu povo, ele tem um limite orçamentário. Então, o Estado ele vai fazer até onde ele pode fazer, tá? Diferente dos direitos negativos, que é a tua autoproteção, que é o escudo, o direito positivo é uma obrigação do Estado em prestar aquele serviço.
Ou seja, se você ficar doente e precisar de uma cirurgia, o Estado tem que te proporcionar através da saúde pública. Se você precisar de um medicamento, o Estado tem que te proporcionar. Porém, imaginamos um caso hipotético onde 90% da população necessite de um medicamento e esse medicamento não produz no Brasil e custa R$ 1 milhão cada medicamento desse que essas pessoas precisam. Ou seja, o Estado não tem condição de pagar tudo isso. Então vai ter que ser feito critérios, vai ter que fazer fila de espera. É por isso que as cirurgias têm a fila de espera, é por isso que tratamentos mais complexos têm fila de espera, porque o Estado ele não pode proporcionar 100% da necessidade, porque existe uma limitação orçamentária. Os direitos de terceira geração são chamados direitos difusos, são aqueles que não são diretamente para uma pessoa. A prestação dele é uma prestação geral. Exemplo, direito ao meio ambiente equilibrado, artigo 225 da Constituição Federal. Esse direito é um direito que ele é erga omnes, né? Ele alcança todos. Não, o direito ao meio ambiente equilibrado ele não favorece só uma pessoa. O ar que nós respiramos, um ar limpo, por exemplo, ele não vai favorecer só o indivíduo XY, ele vai favorecer uma coletividade. Quando falamos de coletividade, falamos de direito difuso. Direito à paz. Direito à paz, ele atende à coletividade, ok? Direito à segurança, atende à coletividade, então chamado direito difuso. Direito de primeira geração, chamados negativos, segunda geração, positivos, terceira geração, direito difuso, ok? O artigo 5º da Constituição ele inaugura esse capítulo falando assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí eles vão detalhar como que vai ser alcançado esses direitos, ou seja, esses direitos ali está escrito residentes no país, estrangeiro residente no país. Mas o estrangeiro que vem ao Brasil e que não é residente, ele também tem acesso a esses direitos. Não na sua plenitude, como vamos ver, existem alguns direitos que só alcançam os residentes ou naturalizados, mas os estrangeiros também que estão aqui é, de forma de turista ou a passeio, eles também vão alcançar esses direitos básicos. E aí nós temos diversas situações ali que vai falar nos incisos, mas não foi o foco da nossa aula. Inclusive, nós pulamos esse artigo 5º, nós fomos direto falando do artigo 6º e 7º, que é o que interessa para o nosso curso. Lá na frente nós iremos voltar no artigo 5º e vamos pegar alguns detalhes, tá? Porque é um artigo muito extenso. No artigo número 6, por exemplo, nós vamos ter início aos direitos sociais. Ele vai falar capítulo 2, vai falar dos direitos sociais. E aí no artigo 6 ele fala assim, ó, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observados a legislação fiscal e orçamentária. Sempre que você tiver um direito positivo, ou seja, de uma assistência do Estado para favorecer o indivíduo, sempre terá essa mensagem ao final, observada a legislação fiscal e orçamentária, porque tem que existir critério com a finalidade de que o Estado não quebre. Esse artigo número 6, ele fala que nós temos os direitos que são chamados de direitos sociais. Lembra que eu falei que o direito social, ele é um direito de prestação, ou seja, o Estado precisa fazer alguma coisa para você. Então, o Estado tem que te favorecer educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança. Então, esses são os direitos de segunda geração. E falamos bastante em aula o artigo número 7, porque é o que tem a ver com a nossa matéria e é o que tem a ver com o teu curso, tá? Porque o 7 ele vai estar relacionado à questão do trabalho, tá? Então, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E aí nós falamos algumas coisas. Exemplo, o inciso número 1 fala que é direito do trabalhador uma relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar, que
preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Ou seja, você vai ter uma proteção contra a demissão imotivada, ou seja, que não tem motivos, que não é uma decisão com justa causa, é uma decisão arbitrária, ou seja, a empresa ela decide te demitir, desligar você daquele trabalho. Só que você não cometeu nenhuma falta grave, então você tem alguns direitos garantidos pela Constituição. Exemplo, você vai ter seguro-desemprego em caso dessa despedida arbitrária, fundo de garantia por tempo de serviço chamado FGTS. Esses você vai ter direito a a que a empresa te dê um aviso antes de te mandar embora. Então, no mínimo 30 dias antes, a empresa precisa te dar um aviso prévio. 30 dias. Se ela não fizer, ela tem que te indenizar, tá? Então, ou ela te avisa e você trabalha durante aqueles 30 dias, recebendo seu salário, ou ela te indeniza aqueles 30 dias para que você tenha a possibilidade de conseguir ser realocado ou outro emprego, tá? Inciso quarto, salário mínimo fixado em lei. Primeira vez que eu vi essa aula na faculdade, o professor falou que trocava o salário dele pelo salário mínimo constitucional. Eu não entendi. Por quê? Porque o salário mínimo constitucional, ele não é a realidade que nós temos. Porque o salário mínimo que está previsto na Constituição, ele fala assim, ó, salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, com reajuste periódico que lhe preserve o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Entenderam? Entenderam? Então, o salário mínimo teria que dar para você e para sua família e atender todas essas áreas. Sabemos que não é assim, né? Quem recebe o salário mínimo, ele não consegue prover todos esses requisitos. Então, nós podemos dizer que o nosso salário mínimo ele não obedece à Constituição, porque a Constituição deixa determinado que seria esse parâmetro. O salário mínimo teria que ser reajustado para atender todas essas necessidades. Nós sabemos que não é a realidade. Piso nacional proporcional à extensão e complexibilidade do trabalho. Existem algumas profissões que já conquistaram o seu piso nacional. Os técnicos de enfermagem, nós temos os agentes comunitários de saúde, diversas profissões que já têm o piso nacional, ou seja, não há possibilidade dessas profissões receberem menos do que está estabelecido no piso nacional. Irredutibilidade de salário, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para aqueles que trabalham com renda variável, aquelas pessoas que trabalham que são avaliadas por produção, eles não podem receber menos que o salário mínimo, ainda que não tenham alcançado o limite de produção para que foram contratadas. Precisa garantir pelo menos o mínimo. Não vendeu nada, a empresa tem por obrigação de pagar o salário mínimo pela questão do vínculo trabalhista. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. 13º, com base na remuneração integral e no valor da aposentadoria. Proteção do salário na forma da lei. Participação nos lucros e resultados desvinculado da remuneração, excepcionalmente participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda. E nós temos várias situações. Essas situações nós vamos trabalhar em sala de aula e nós vamos falar até o último inciso dessa lei, que é o inciso 34, tá? Então são 34 situações que são garantidas em lei para o trabalhador. E essa nós vamos trabalhar na sala de aula. Convido os alunos para que façam essa leitura em casa, atenta, faça as suas anotações para que a gente possa discutir isso em sala de aula. Artigo número 7 da Constituição Federal. Ok? Até mais. Tchau, tchau. Dúvidas deixa no comentário ou no WhatsApp do professor.